Bom dia para o pessoal do Facebook, do YouTube. Sejam bem-vindos. Nossa, Gabriel, o tema de hoje é um tema que as pessoas têm nos falado e perguntado bastante, sabe? Então, que é sobre água. Bom, Gabriel, eu tenho umas perguntas aqui, tá? Que eu abri uma caixinha de perguntas, então, para as pessoas explicarem para nós, assim, quais são as suas Perfeito. dúvidas maiores. Mas eu queria que tu começasse falando para a gente um pouco sobre a importância dessa tal água, né? Por que a gente, primeiramente, por que a gente tem que beber tanta água que inclusive existe um cálculo, né? Para quem não sabe, da quantidade de água que a gente deve tomar, se Aham. depois tu puder falar sobre isso também. Mas, tipo, por que água, Gabriel? Beleza. Então, assim, água, ela é... O nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Se a gente pegar uma pessoa com um percentual de gordura normal, digamos para uma mulher 25% de gordura, para um homem 15%. Desse restante, do total do nosso peso de uma pessoa de 70 quilos com um percentual de gordura desse que eu falei, tu vai ter, no mínimo, uns 60% de água. Então, em termos de quantidade, é o nutriente que a gente mais precisa, né? É o que a gente tem que tomar em maior, é o que a gente tem que ter em maior quantidade, só perde para o oxigênio. Então, oxigênio e água são as duas coisas mais importantes. Então, respirar de forma adequada e ter hidratação, né? Imagina quando um bebê nasce, um bebezinho, chega a ser mais de 80% de água. Imagina 90% de água uma alface, um tomate. Nossa. Então, a gente tem mais até uma alface, um folhoso dá mais de 90% de água, né? É praticamente água, fibras e minerais, é só isso que tem ali praticamente, né, que dão um peso. Então, água é essencial. Tudo que chega nas nossas células chega através da água. Então, todos os nutrientes que têm que chegar nas células, todos os hormônios que vão pela circulação, tudo chega através da água. E tudo que sai, todos os detritos, o lixo da célula é removido através do meio aquoso. Então, se você não tiver água suficiente, não chega o que tem que chegar, que é bom, e não sai o lixo que tem que sair, que é ruim. Então, olha só, a água é fundamental. Entre as nossas células tem um meio aquoso. Imaginem que aqui tem um capilar, que é uma veiazinha bem fininha, e aqui tem outro capilar. Aqui tem milhares de células, tem mais de 1.000 células entre um capilar e o outro. Tudo isso, toda essa comunicação, essa chegada de nutrientes e essa saída de toxinas se dá pela água que tem aqui no meio. Então, não existe um capilar chegando em cada célula. Existe um meio aquoso, que a gente chama de matriz extracelular. É um meio aquoso que faz essa entrega e essa retirada. Então, por isso que a água primeira coisa é ter quantidade, depois a gente fala da qualidade, mas ter a quantidade da água é fundamental para que o corpo funcione de forma adequada, então. Então a água faz um detox, ajuda nesse detox. Isso, exatamente, ela ajuda na nutrição e na detoxificação dos dois processos, exatamente. Uhum. Sem Então, água não tem nutrição adequada e não tem detoxificação. isso que eu ia falar. A água para nutrir e a água para detoxificar, ou seja, nutrir e limpar, nutrir e limpar. Beleza. É Então, o, ó, é o que o corpo precisa o tempo todo. Nutrir e limpar. Nutrir e limpar é o que mantém a vida. Bem nutrido e bem limpo. Isso aí é o segredo. então, isso é uma coisa importante para vocês até escreverem aí, tá? Porque quando tem essa clareza, tipo, cara, o que o Gabriel tá falando por trás disso, tudo que ele tá explicando é importante, então, nutrir e limpar. Por isso que a gente deve ingerir água, tá? Beleza, Gabriel. E aí, em termos de quantidade, então, que é o ponto que tu tá colocando agora como o primeiro ponto, né? Qual é a quantidade adequada? Considerando aquele percentual de gordura normal que eu comentei antes já, é
se faz um cálculo, tem dois cálculos possíveis. Um dele que eu gosto mais é o de 35 mililitros, 35 ml de água para cada quilo de peso, tá? Então, esse para mim é o cálculo mais individual, porque ele tem a ver com o teu peso. E tem também um outro cálculo, que é 1 ml por caloria ingerida. Então, se você tem, vamos botar aqui a pessoa média, que tem 70 quilos, o básico, né? E a gente fizer vezes 35, a gente tem 2 litros 450. Uma dieta bem equilibrada, com bastante frutas e verduras, pode dar até uns 400 ml de água dentro da comida. No arroz tem água, no feijão, nas frutas, tudo tem um pouco d'água. Então, 2 litros 450 vai virar quase uns 2 litros. E uma pessoa de 70 quilos vai comer em média 2.000 calorias. Então, 2.000 calorias, 2 litros de água. Então, daí vem aquela coisa, precisamos de 2 litros de água por dia. Se você tem 70 quilos e come 2.000 calorias, talvez seja, mas para qualquer coisa diferente disso, não é isso. Se você faz muita atividade física, aumenta essa demanda. Se você mora num lugar quente, aumenta a demanda, você transpira. Se você mora num lugar frio, diminui. Se você passa o dia no ar-condicionado, você também aumenta a demanda, porque a sua pele vai ressecando e você vai perdendo mais água. Então, não é, eu passo no dia no ar-condicionado fresquinho, só que resseca as mucosas e o corpo tem que ficar hidratando a mucosa e também não sente o suor que está perdendo, que é natural. Então, também aumenta a demanda. Então, tem alguns fatores que aumentam essa demanda, então pode se corrigir para cima. Menos que isso não pode, mais do que isso pode ingerir, sim. Certo. Adorei o que a Michelle escreveu ali. Já tomei 2 copos de água agora em função da live. A Michelle, a nossa ex-gerente lá da Hotmart, querida, fez um trabalho incrível com a gente. E parabéns, porque tu está bebendo água agora, Michelle. Quem é que vai estar bebendo água enquanto a gente está participando dessa live? Eu estou bebendo aqui. Estou tomando um chimarrão também, aproveitando, né? Talvez até trazer esse assunto, já que eu falei de chimarrão. E aí, Gabriel, passo amanhã? Eu não, tá, pessoal? Só para esclarecer. Vamos fazer de conta, criar o cenário. Eu acordo, eu já começo o chimarrão, eu tomo a manhã inteira chimarrão. Eu tô hidratado com isso? Não tô? Porque eu tô bebendo bastante água. Mito, mito. Mito, isso é mito com certeza. A gente acha que se hidrata tomando bebidas diuréticas, mas nem chimarrão, nem café, que são bebidas muito diuréticas, e que tem gente que bebe em quantidade, o chimarrão até mais, que as pessoas bebem 1 litro e meio. O café, em geral, não bebem tanto. Mas todas as bebidas que têm ação diurética acabam não sendo bons hidratantes. Então, eu até li uma vez, eu não sei, eu acho que foi numa revista leiga, acho que foi na Super Interessante, que eles diziam que para cada xícara de cafezinho tinha que tomar um copo d'água a mais por dia, a mais. Então, tipo, 50 ml de cafezinho iria fazer uma perda de uns 150, 200 ml de água. Achei um número interessante, não sei se é realmente isso, mas deve ter alguma perda, né? Porque as pessoas sentem que aquilo é diurético. Então, primeiro, não considera como água. Segundo, considera que vai precisar um pouco mais. Então, essa tua estratégia é boa. Toma um chimarrão com água junto, porque vai estar preciso. Isso, beleza. E fora que eu não tenho o hábito de tomar muito chimarrão. Eu confesso, sabe quais os dias que eu tomo chimarrão? O dia que tem live. Já aqui em casa é assim. A Isabel já prepara normalmente. Tem live. Durante a live ela já traz para mim o chimarrão. E eu adoro. Eu dou uma meia de cuia aqui. Então não é, né, uma coisa exagerada. Só para vocês entenderem e saber também ter esse cuidado, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente é educado, né? A gente nasce e já ganha uma cuia de chimarrão. É cuia de chimarrão e camiseta do Grêmio ou do Inter, né? É isso aí. Então é bom ter esse cuidado. Bom, aí tu falou em relação ao chimarrão e algumas bebidas diuréticas, como o café. E os chás, Gabriel? Os chás não tem problema, porque os chás que não têm ação diurética
funcionam, mas o chá tem uma ação terapêutica, né? Então ele vai ter a água, mas também contribui para a hidratação. Então dá para contar como se fosse água. Ah, eu tenho que tomar para o meu estômago, sei lá, 3 xícaras de chá de espinheira santa. Tudo bem, conta como a tua hidratação, não tem problema nenhum. Mesmo os chás diuréticos? Não, chás diuréticos não, aí entra no grupo do diurético. Se eu tomar um chá que favorece a minha diurese, aí não pode contar. Aí não Isso. conta. Como o chá verde, né? Também. Isso, o chá O verde, hibisco. provavelmente o chá preto também, ou algum chá desses que usam para, eu não sei, quebra-pedra, se é diurético, cavalinha, esses chás para a parte renal, tem alguns que são diuréticos também, então teria que ter esse cuidado. Uhum. Certo, beleza. Então nós já falamos, nós já abordamos, a gente já entendeu a importância da água e nós já abordamos quantidade, certo? Acho que ficou Isso, bem claro para todo mundo, inclusive tu nos ensinou um cálculo aqui para fazer, né? isso. Agora a gente vai para uma outra parte da água que é em termos de qualidade. Ok, já entendi que eu tenho que tomar 2 litros de água. E eu vou lá na minha torneira e eu tomo 2 litros de água, que é Corsã, que a gente tem, por exemplo, tá? Tem Demar, enfim. Essas águas que são disponibilizadas, como que funciona isso, Gabriel? A água da torneira que eu tomar, ela vai fazer esse trabalho que tu falou de nutrir e detoxificar? Bom, sim, primeira coisa é que qualquer água é melhor que nenhuma água. Esse é o primeiro princípio. Qualquer água vale a pena. Eu só tenho a água da torneira do departamento municipal. Ótimo, que bom, toma essa água. É melhor que não tomar. É melhor do que só tomar café. É melhor do que tomar suco de caixinha. É melhor do que tomar, sei lá, o que as pessoas tomam. Eu tomo água, não sei o que as pessoas tomam. Tomam, sei lá, cerveja. Tomam, é 95% água. Às vezes tem uns debuns que sempre falam essa, né? Sim. Tem uns primos que bebem pra caramba. Ah, mas isso aqui é 95% água. Aham, 95 não, é 3,5% álcool, é 96,5% álcool. As pessoas adoram de um monte de conversa, né? Uhum. Então, qualquer água é melhor que nenhuma água. Esse é o primeiro princípio, tá? Certo. Se você puder melhorar, ótimo. Você pode melhorar. Por quê? Porque a água do tratado é uma água clorada, a primeira coisa. E o cloro, ele é importante para que a água se mantenha microbiologicamente saudável, ou seja, sem bactérias que cresçam nela, tá? Só que isso deve ser removido antes do consumo. Então, não é para tomar água clorada. O cloro, ele é colocado intencionalmente para que ela fique boa, não se deteriore. Mas, antes do consumo, ele tem que ser removido. E para remover, se usam os filtros básicos. O filtro mais básico, mais comum, à base de carvão ativado, remove o cloro da água. Tá? Deixar até a água parada por algumas horas, o cloro volatiliza. 6 horas, uma coisa assim, a água parada, o cloro já volatiliza. Então, isso também é suficiente. Diminui o cloro com o tempo. Quem tem piscina sabe que tem que estar clorando a água, porque o cloro volatiliza. Então, eu tinha aquário, eu podia ou botar um desclorante na água ou esperar com a água parada que o cloro volatilizava. Eu testava o cloro e botava os peixes depois. Não matam os peixes. Se tu botar num aquário um peixe com água clorada, ele frita o peixe, queima realmente. Tá? Era loucura. Quando eu estava começando, às vezes, tu comete esse erro. Tive muitos anos aquário, adoro aquário. Eu também tive, eu gostava. Eu amo aquário. Eu ainda tenho sonhos com aquário. Sonho eu cuidando do meu aquário. Agora que eu me dei conta, gente, falando para vocês. Caramba, eu sonho cuidando do aquário, que tu viaja, tem que botar aquela comida para durante a viagem, os peixes não morrendo de fome. Que E viagem. não pode dar comida demais, senão eles morrem, né? Exato, exato. Eu tinha um aquário bem grande, bem legal. Mas tu tem Bom, uma então, relação com água, se tu for pensar, é aquário, tu ama surfar, tenho. Eu amo né? surfar, eu adoro peixe, eu adoro cuidar da água, eu me sinto um peixe dentro da água. É, interessante. Que massa. Adoro cachoeira, nossa, adoro água mesmo, água em movimento, né? Uhum. E essa questão do movimento da água é incrível, porque pela medicina chinesa,
A água em movimento, ela incorpora a energia universal, é o Qi. Então, os chineses, eles pegam 2 copos d'água e vertendo um copo no outro, um copo d'água e um copo vazio, obviamente. E tu verte de um para o outro para a água incorporar o Qi, a energia que move o universo. Isso é água em movimento. A água em movimento é incrível, ela tem uma energia viva E que ela é incorpora a poderosa. energia do universo. Eu acho incrível isso. Interessante, é viva, assim, porque quando ela fica parada, ela estraga, ela Exato. morre. Por isso que tem que botar cloro. Uhum. A água, estando Interessante. viva, ela não precisa disso. Ela não estraga, é água em movimento. A água em Interessante. movimento te dá energia. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se tu já estudou a respeito, acredito que sim, sobre água solarizada. Não. Não? Mas eu sei o Ah, que é. Imagino que o que seja. certo. Foi feito um estudo sobre isso, tá? É que agora eu não vi mais ele, mas faz tempo já e não vou lembrar direito. Mas que pessoas, então, que não tinham condições, não tinham uma água mais adequada, então se colocava a água no sol e se perdia, então, algumas bactérias, enfim, não sei Aham. exatamente o quê. Que aí, então, ela ficava mais própria para consumo. Com certeza, com certeza. Tenho certeza que vai acontecer isso. Porque vai acelerar aquele processo de perda do cloro. O cloro com o calor, com o sol, vai aumentar vai acelerar essa volatilização. O ultravioleta também é antimicrobiano e o Uhum, infravermelho é incrível, porque existem inclusive os filtros que aplicam infravermelho na água. E uhum. com o infravermelho, a gente tem uma quebra dos clusters de água. A gente está falando de qualidade, mas eu não vou chegar nesse ponto agora, porque isso é a pós-graduação da água. A gente primeiro Uhum. vai falar da limpeza da água, tá? E eu comecei a falar sobre retirada do cloro, que é super importante, tá? Então, os filtros. Posso voltar para o assunto do cloro? Sim, sim, sim. Tá. Então, qualquer filtro, desde aqueles filtros de barro que a gente tem em casa, ou aqueles filtros de geladeira, eles têm uma camada de carvão ativado, os de barro têm a cerâmica. Aqueles de geladeira, aqueles filtros comuns, têm um carvão ativado que retira o cloro. Perfeito, isso é o básico. Só que dá para ir muito além, conforme você quiser investir, você pode ir muito além. Essa água, quanto mais limpa, melhor, porque hoje a água é um veículo muito grande de poluentes. Se você comprar água engarrafada, você está ferrado de qualquer jeito, não tem como escapar. Porque a água engarrafada, ela está dentro de um plástico. E aí você está plastificando, você vai liberar plastificantes na sua água. Então, para nutrição funcional, é completamente inconcebível usar água engarrafada. A gente tá Tá? usando, então, falando daquelas bombonas, né? Que é bem comum das pessoas comprarem de água mineral de 20 litros, dos galões grandes, ou mesmo os galões pequenos, mas mais Isso, comum as pessoas isso. comprarem Ou os galões. as garrafas pequenas que são piores ainda. Pessoal, eu saio na rua, eu passo no bar e pego uma garrafinha. E depois eu encho aquela garrafa e vou tomando de novo. Você vai extrair todos os plastificantes daquela água. Se você toma água da garrafa de plástico nova, cada dia pega uma garrafa nova, é pior ainda. Você vai extrair plastificantes daquela garrafa, quer dizer, desculpa, você vai tomar todo plastificante novo sempre. Se você começa a usar a garrafa de plástico velha, você vai tirar tudo que ela tem de plastificante. Chega uma hora que não sai mais quase nada. Tá? O que, por um lado, é bom, mas nada como vidro ou cerâmica. Na pior das hipóteses, um bom aço inoxidável também, um material bem neutro, moderadamente neutro e resistente. Nada como vidro ou cerâmica de boa qualidade, que são os materiais mais inertes que existem. Tá? Tá. E fora que essa água engarrafada, né, além da questão do plástico e tal, aliás, que é o ponto principal, né, a gente esquece que eles são transportados por caminhões, né, que pegam sol, fica exposto no sol, pode ficar ou não também, né, mas Claro, mas pode provavelmente, ficar. provavelmente fica. Então isso piora ainda mais nessa questão do plástico, né, na água. Exatamente. E o outro ponto é o impacto ambiental.
desse plástico. Se você está consumindo garrafas plásticas, você está estimulando a indústria do plástico, o consumo de petróleo, a poluição do meio ambiente, a degradação do planeta. Então, não tem como conceber o uso diário de garrafas descartáveis, por exemplo. Isso é inadmissível. Você esqueça isso da sua vida. Uma vez por semana eu vou no restaurante, eu não peço nada normalmente no restaurante, eventualmente. Mas calcule quantas garrafas você usa por ano e põe uma meta. Eu tenho que usar metade disso nesse ano. No outro ano eu tenho que usar metade disso. Ou no outro mês, sei lá. Ou a partir de agora elimina tudo. Mas, gente, não dá para continuar usando garrafas plásticas. Coisas descartáveis nós temos que eliminar da nossa vida. Imaginem quantas garrafas eu deixei de descartar por ter as minhas garrafas portáteis. E com a minha água de qualidade do meu filtro de casa, né? Isso, perfeito, maravilhoso. Você que falou das embalagens, é super importante. Ontem eu até mostrei para as pessoas nos meus stories, Gabriel, que eu não consegui ir na feira no sábado, eu vou toda sexta-feira, mas como a gente estava um pouco de excesso de trabalho esse final de semana, não consegui me liberar no sábado de manhã. Aí eu fui no super ontem, né? E eu estava mostrando, então, a quantidade de embalagens que eu tive que comprar, né? Sendo que na feira não tem isso. E o preço, porque é muito mais caro também, né? Tu comprar nos supermercados orgânicos do que da feira, que às vezes vem a reclamação de, mas é muito caro. Na feira não é, né? No supermercado é. Mas o ponto é a questão das embalagens. Então, até na hora de comprar o teu alimento, na hora de comprar a tua água, quando tu começa a mudar o teu estilo de vida, tu leva em consideração também o impacto no planeta, né? Muito lindo isso que tu falou. Exatamente. E a nutrição funcional ela é totalmente planetária. Então, se você não se dá conta disso, você não entende nutrição funcional. Porque a nossa visão funcional ela é a visão do planeta. Não tem uma nutrição que é saudável para mim e seja ruim para o planeta. Ela só vai ser boa para mim se ela for boa para o planeta. Isso tem que estar claro para o profissional e para a pessoa. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Isso é bom para mim e é ruim para o planeta. Então tem que estar tudo integrado, né, da melhor forma possível, o mais equilibrado possível. Beleza, Gabriel. Então, tu falou sobre garrafa de vidro, que é a melhor forma de armazenar a nossa água que a gente está bebendo é água, garrafa de vidro. As pessoas perguntaram aqui sobre garrafa inox. Isso também funciona bem? Eu falei ali antes, né? Um inox de boa qualidade, sim, funciona. O problema é que tem que cuidar se não é de alumínio, né? Exato. Tem inox ruim, então tem que ser aço inoxidável. E aço inoxidável bom não é muito barato. Às vezes é uma garrafa de alumínio, né? Enfim, mas também tu consegue garrafas boas aí por R$ 50, R$ 60, né? Não, Tem e não, muito Gabriel, não precisa comprar. Não precisa comprar. Porque é só pegar. Não, porque a gente compra coisas de garrafa de vidro. Por exemplo, sim. tem sucos de uva, que são sucos de uva muito bem feitos, que não tem açúcar, que vem em garrafa de vidro. E aí, eu tenho várias dessas garrafas aqui, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, muitas vezes não precisa nem gastar. Essa aqui eu comprei, eu investi, porque eu viajava muito antes, e daí, porque caso caísse, alguma coisa nesse sentido, eu não ia ter outra, sabe? Mas em casa, a gente tem várias dessas que a gente usa. Então, fica a dica aí também, não precisa nem gastar com isso, tá? Perfeito. Então, a gente falou de uma água limpa, ok? Uma água limpa. Aí, obviamente, vem todos os diferentes tipos de filtro que filtram essa água. E eu não gosto de filtros que gastam energia elétrica, porque isso para mim também é um contrassenso, tá? Que é o caso dos filtros de osmose reversa, tá? Que tem um consumo de energia elétrica. Enfim, todo tipo de tratamento tem algum gasto. Os menos agressivos, os que têm menos consumo, são aqueles filtros de barro clássicos, que são os que menos têm manutenção e menos geram resíduos para o meio ambiente, tá? Mas, enfim, a limpeza da água é muito importante. Depois disso, a água pode ser uma água com maior poder de hidratação, uma água mais alcalina, uma água mais antioxidante, né, que é um ORP negativo. Então, aí são outros fatores que podem tornar a água mais terapêutica, digamos assim.
esse é o nome correto, tá? E aí tem várias possibilidades, né? Que a gente pode levar em consideração para a hora de escolher um filtro, mas que não é também o objetivo entrar nisso hoje. Não sei como é que foram as perguntas aí. Nossa, é a chuva de perguntas sobre filtro, Gabriel. Acho que se tu não entrar sobre isso, meu direct vai bombar demais. Chuva. Podemos falar sobre isso ou hoje tu acha um eu posso falar de técnicas de filtros, tá? Eu não sei se convém eu falar de marcas. A não ser que eu fale de várias marcas, eu teria que tentar me lembrar de várias marcas aqui de filtros. O pessoal pode dizer as marcas também. Eu acho que tu pode falar de técnicas e eu vou mostrar depois nos stories o filtro que eu uso aqui em casa, tá? Aí eu vou mostrar a marca, tá? Boa, ótimo. E de repente tu pode falar até o filtro que eu uso também. Isso, vou falar. Porque, gente, como eu sou nutricionista, eu tenho a questão do Conselho Regional e Federal de Nutricionistas. Tem uma questão ética, que eles não gostam que eu fique indicando marca. Não faz muito tempo que a gente fez uma coisa e não me dei conta e eu fiz coisas que estavam contra o código de ética. Porque a gente fala ingenuamente, não se dá conta, sabe? E agora eu fiquei assim, pensando, pô, será não é bom, né? Não gosto de infringir a lei, apesar de às vezes não sou a favor da lei, mas enfim, a lei está aí, não sou eu que vou discutir e vou mudar a lei. Então, código de ética é o código de ética que a gente tem que tentar seguir, né? Então, assim, tem vários filtros bons, ó. A Vera Lusca acabou de colocar um filtro de uma marca que eu acho legal aqui no chat do YouTube, tá? A Cristiane Camargo também colocou no chat do YouTube uma marca que eu gosto também. Vocês podem colocar aqui. Então, essas são as duas marcas que eu mais gosto, tá? Que a Cristiane Camargo colocou e que a Vera Luz colocou aqui. São duas marcas que não consomem energia e tem uma tecnologia boa de filtragem. Então, quem está no YouTube já está sabendo ali quais são as marcas que eu gosto sem precisar falar. Certo. Outra coisa importante, a pergunta da Lúcia, só um pouquinho. Ela perguntou, acrílico é ruim? Sim, acrílico tem bisfenol. Ou, se não tem bisfenol, tem outros pacificantes, porque tem os acrílicos livres de bisfenol, mas acrílico é ruim, sim. Ok? Certo. E de barro, filtro de barro? Filtro de barro também é uma boa opção. Tem alguns estudos mostrando que ele faz uma boa limpeza na água. Também é um filtro barato e que também funciona. O meu parâmetro não é só a qualidade da água em si, que sai do filtro, mas é o resultado na saúde das pessoas. Então, o que eu observo com alguns filtros, em especial aquelas duas marcas que eu falei, é que as pessoas que usam aquilo a longo prazo melhoram os seus níveis, em especial de metais tóxicos no seu organismo. Então, eu consigo observar que aquilo tem um efeito bem interessante na saúde. Tá? Tá, eu tô indo aqui para ver as perguntinhas. Ó, tem forma caseira de tornar a água alcalina? Aí me falaram que bicarbonato, cloreto, a pessoa citou aqui. Não existe. Tu torna qualquer coisa alcalina se tu botar bicarbonato de sódio dentro, tá? Uhum. Mas não é importante só tornar alcalino. Não, aí não faz diferença tu botar o bicarbonato na água, porque se tu botar soda cáustica, a água fica alcalina. Soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio, ela deixa a água alcalina. E aí, isso é bom para a saúde? Não. Tem nada a ver. Quanto mais alcalino, melhor para a saúde. Se tu botar negócio de cálcio também lá, como é que chama? Eu me esqueci o nome, eu sei o nome químico, não me lembro o nome popular, que é o hidróxido de cálcio, enfim. Tu alcaliniza, mas não é isso. O objetivo é gerar o resíduo dentro do teu corpo, gente. Dentro da tua célula tem que ser alcalina. A água não é quanto maior o pH, melhor para a saúde. Nem precisa ter um pH tão alto. O que importa é o resíduo que ela deixa dentro da tua célula. Desvincula o negócio do pH. Se não, é só pegar água mineral, que tem umas aí vendidas com pH 14 quase,
e está resolvido o problema, não é isso. Né? Tem várias marcas de água, você vai pegar lá em cima é porque é cheia de bicarbonato de sódio. Aí você pegou uma água do filtro e botou bicarbonato, fica que nem várias águas minerais que tem aí pelo Brasil inteiro. Nossa, Tá? excelente isso que tu falou do pH, porque também tem chuva de perguntas sobre o pH. O pH da água é importante? Não, o importante é o pH da tua célula. Claro que se uma água for ácida, é difícil que ela tenha uma quantidade de resíduos tão alcalinizante, porque os sais que tornam ela ácida também não conseguem alcalinizar a tua célula. Mas vou dar um exemplo invertido que vocês vão entender. Se tu toma limão ou suco de limão, tu acidificou a água com ácido cítrico e o teu corpo vai ficar mais alcalino, porque o cítrico tem o citrato e o citrato vira bicarbonato dentro da tua célula, dentro da tua mitocôndria. Então aí ele vai alcalinizar a tua célula. Uau! Então, o pH da água não é importante. Aliás, quando a tua alimentação tem sabor ácido, a tua célula fica mais alcalina. Agora estou falando de sabor da comida. Quando tu come comidas com sabor ácido, como por exemplo frutas e verduras, a tua célula fica mais alcalina, porque tem esses ácidos orgânicos. Ok? Eles pegaram essa super sacada que o Gabriel acabou de largar aqui, gente. É incrível isso que ele está falando. Então, aí perguntaram, tá, mas como é que eu sei o pH da minha célula? Ele falou que quanto coisas ácidas deixam a célula mais alcalina. E quanto mais alcalino, melhor para a gente. E o que a gente está ingerindo, né? Ou seja, eu posso também acidificar colocando um limão na minha comida. Ajuda. Comer frutas mais azedinhas, né? Com sabores um pouco mais azedinhos. A gente começar a trazer esse paladar para nós que vai ser bom para nossa célula. Exatamente. O vinagre Não... mesmo, que a Dani falou, né, agora, realmente, eu esqueci porque eu não consumo vinagre quase, Isso. eu uso vinagre para limpar a casa, mas eu quase não consumo. Mas ele realmente é muito bom, né, também, Gabriel? Sim, também. E quando tu come coisas que só são no teu paladar mais alcalinas ou mais neutras, por exemplo, as carnes, as sementes, os feijões, os cereais, tudo isso deixa a célula mais ácida. Olha que loucura. Quando tu come um alimento que ele é ácido, tipo frutas e verduras, tem um sabor um pouco mais ácido ou amargo. No teu estômago está tudo bem, está ótimo. No teu intestino isso é levemente ácido, isso é ótimo. E na tua célula está alcalino. Olha que demais. Tu come arroz, tu come carne, sementes que a gente tem que comer, mas não é uma questão da proporção no final da refeição, no final do dia. No paladar é neutro, no estômago é alcalinizante, que não é bom, no intestino é alcalinizante, na célula é ácido. O que faz é o resíduo, ok? Resíduo é importante. Eu não faz muito, dei uma aula online sobre água. Não foi no meu canal, foi num outro canal. Então, talvez vocês não consigam encontrar. Mas agora, deve fazer um mês, talvez, atrás, ou menos. Muita gente assistiu, muitos não assistiram. Mas procurem no YouTube Gabriel de Carvalho, água, vocês vão achar alguma coisa aí, eu falando sobre isso, quem quiser entender um pouco mais. Certo. E a água ozonizada, Gabriel? O ozônio, ele é incrível para matar micro-organismos, é isso que ele faz, tá? Então, ele é um antimicrobiano que substitui o cloro muito bem. Então, assim, esse é o efeito principal do ozônio. Ele também tem algum efeito em melhorar o nosso sistema antioxidante. Então, ele acaba funcionando de uma forma... Ele é um oxidante, então ele estimula o nosso sistema antioxidante. Tá? Então, funciona um pouco dessa forma também. Também é interessante, eu nunca li estudos do consumo de água ozonizada de longo prazo, então não sei exatamente qual vai ser o impacto, mas me parece que deve ter algum efeito interessante, assim. Mas
Teria que ver a dose, a concentração, a quantidade por dia, se poderia tomar só essa água ou seria, digamos, um copo ao dia. Aí eu já não sei dizer, porque tu tá tomando um oxidante, e aí a diferença entre o remédio e o veneno é a É a dose. quantidade. Uhum. Certo. O pessoal está perguntando também sobre garrafa de cobre. O objetivo do cobre é o mesmo, é te dar, é ter uma ação antimicrobiana. O cobre é um antimicrobiano poderoso, é um antiviral em especial, né? Em especial antiviral. Ele mata vírus diretamente em contato. Agora, no início da epidemia do coronavírus, diziam lá quanto tempo o vírus vive em cada superfície. E na superfície de cobre é que ele menos vive, vivia, sei lá, uma hora, me lembro lá, um tempo super curto. Então, ele é um antiviral, ele é usado como um antiviral, é para isso. Só que o cobre é um metal nutricional, em que em grandes quantidades se acumula e é tóxico. Então, pode haver intoxicação por cobre. Era muito comum quando se usava aqueles tachos de cobre, que as pessoas cozinhavam e se intoxicavam por cobre. Então, talvez dê para usar um pouco, mas eu Aquela outra não. frase que tu falou antes serve para o cobre também, então, né? Claro, é para cima de mim. Se eu tivesse deficiente em cobre, beleza, médio cobre está baixo, toca a ficha na garrafa de cobre, vale para uma suplementação. Mas se o meu cobre estiver alto, se é uma mulher que toma anticoncepcional, por exemplo, todas têm cobre alto, mulher pós-gestação, a cobre sobe lá em cima, ou durante a gestação. Então, não dá para achar que tudo é inócuo, que só tem coisa boa, e as pessoas vão, uhul, é o máximo, curou tudo, agora eu vou salvar a minha vida com essa garrafa. Ah, tudo, né? É, A gente gente. vê de gente, o inferno tá cheio de boas intenções, gente. É, é. Outro dia eu falei aqui, né? A gente precisa de 3 coisas para fazer mudanças reais na nossa vida. Então, a primeira coisa é conhecimento. Aí, a primeira coisa é conhecimento. A segunda coisa é ação. Porque não adianta nada tu agir sem conhecimento, mas não adianta o conhecimento sem ação. Aliás, eu vou ficar só com essas 2 coisas aqui agora, porque são as 2 coisas mais importantes. Nem vou citar a terceira, porque eu dei toda uma explicação da terceira. Então, né? O que adianta tu ter conhecimento sem ação? Não serve de nada. O que adianta tu agir sem conhecimento? É fazer um monte de besteira, que agora o caso que a gente estava falando sobre cobre, por exemplo, né? Ah, eu ouvi falar lá, mas aí tu não estuda direito, né? E não entende. Aí acaba mais prejudicando a tua saúde. Então, essas 2 coisas são essenciais, né? Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Poço artesiano. Água de poço artesiano, Gabriel. E eu achei Água de legal. poço artesiano. Isso, eu achei legal porque na minha infância meu pai adorava poço artesiano. Então, tipo, a gente só bebia água de poço artesiano. Então, que a gente achava que a gente estava super, né? Ah, a gente não bebe essa água aí da torneira que nem todo mundo. A gente bebe água de poço artesiano. E aí, Gabriel? Pode ser ótima e pode ser péssima. Sempre que eu tenho água de poço artesiano, se algum cliente meu usa água de poço artesiano, eu pergunto assim, você já analisou essa água? E isso é fundamental, tem que mandar fazer uma análise detalhada, não é um painel de potabilidade. Não é saber se essa água é potável ou não. Porque para isso só vão ver se tem coliformes fecais e umas coisinhas pouco relevantes, tá? Tem que saber concentração de metais tóxicos nessa água e outros poluentes. Por quê? Tem muita água que pode vir lá bem profunda, mas lá longe ela é mais superficial. Ou tem uma infiltração de lençol freático, de algum rio, que passa perto de lavouras, de plantações ou de esgoto, passa embaixo de um lixão, 20 quilômetros depois, 30 quilômetros, e está chegando isso no seu poço maravilhoso. Já peguei muito. Eu agora estou construindo lá em Garopaba, né? Tem a casa, o vizinho usa uma água de nascente. Água de poço. Aliás, água do poço. Antes de furar um poço, eu peguei o poço dele, talvez seja o mesmo ou não, não sei, e fiz uma análise do poço dele. Esse poço é super superficial, tá? 13 metros de profundidade, ou seja, muito próximo. E eles fazem isso porque é o mais barato, ok? Ele
A água tá assim, ó. Eu mandei fazer uma análise da mais completa que tinha. Todos os itens perfeitos. Chegou no último item. Água incrível, assim, ó, não tinha nada. O último item, alumínio. Ah, O máximo é 0,2 miligrama por litro, tinha 1,5. Tinha 7 vezes mais. Então, assim, eu, por enquanto, não vou usar água. Vou ter que estudar para ver o quanto o sistema de filtragem que eu vou colocar ali vai conseguir remover de alumínio. Para ver se isso vai ser eficiente. Então, veja que é uma água natural com alumínio. Natural. Não é adicionado. É uma água de poço. Porque alumínio é o metal mais presente na crosta terrestre. Só perde para o ferro. Então, o núcleo da Terra é lotado de ferro e alumínio em fusão, derretidos. Então, tá cheio de alumínio no nosso planeta. Então, tem várias regiões com mais alumínio e vai sair na água também. ou seja, a gente já é muito exposto ao alumínio, né? Então, alumínio é uma das Sim. primeiras coisas que a gente tem que cuidar, né, Gabriel? Das E é um panelas. metal tóxico, né? É. Agora, Gabriel, tem pessoas que usam um imã na água. Aquilo é o suficiente, sabe? Tipo, isso aqui, ó, até tem um aqui, né? Isso é suficiente. Sim. Sabe o que eu tô falando, né? Aqui. Da barrinha ali que tá ali dentro? Né? Sim. E aí, isso é o suficiente? Tipo assim, eu pego a torneira, coloco esse imã, é o suficiente para ter uma água de qualidade? O ímã, ou o processo de magnetização, ele faz coisas diferentes da filtragem. Uma coisa não substitui a outra. Quando tu coloca uma água, por exemplo, no sol, ou tu coloca um ímã, tu faz um processo de quebra dos clusters da água. O que são os clusters da água? A água é H2O, é um hidrogênio, um oxigênio e um outro hidrogênio. Então, 2 hidrogênios e um oxigênio. Tem um ângulo que isso fica, tá? Vou explicar um pouco quimicamente. Quando tu tem a água na garrafa de água, que estão bilhões de moléculas de H2O, só que elas formam agrupamentos. Que são os chamados clusters. Então, tem H2O, 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 H2O. Quanto mais tempo essa água fica parada, e ela vem todo de um sistema de tratamento, que ela ficou parada lá, não sei o que, o que acontece? Ela vai virando um monte de H2O junto, num cluster, que é o sinônimo de agrupamento em português. Quando tu põe o infravermelho, ou quando tu põe o magnetismo dos ímãs, ou quando tu põe no sol, que tem infravermelho, ou quando tu faz o processo da medicina chinesa e põe a água em movimento, tu vai quebrando esses clusters. E vai ficando um grupo menor de H2O, que agora, me fugiu, se não me engano, são 6 ou 8 o grupamento menor que ficam. E aí o que acontece? Essa água se torna mais hidratante, é o que é a teoria que se diz, tá, gente? Que ela penetra nas aquaporinas, nos poros que transportam água para dentro da célula, transportada com mais facilidade por essas proteínas transportadoras que levam água para dentro das nossas células, que são essas porinas, essas proteínas transportadoras de água. Então, é isso. Então, eu acho interessante, eu adiciono. Por que eu acho interessante? Porque eu sinto a diferença no sabor da água. Se mudou o sabor da água, tu sente a leveza dela diferente antes e depois, alguma coisa aconteceu. Não faz mal, não tem nada ali que vai fazer mal. Então, eu acabo usando isso. Tá? Mas só isso não é o suficiente, né? Isso não é limpeza da água, não tem nada a ver nem com limpeza, nem com alcalinização, nem com resíduo. E só para te entender, eu trouxe esse assunto aqui, Gabriel, porque outro dia alguém me chamou no direct justamente para me vender isso aqui. E a pessoa falou que só isso era suficiente, não precisava mais de nada, que trazia curas e tudo mais. E como eu já conheço, a gente já usa isso aí, acho que tem uns 4 anos, né, Gabriel? Sim, faz uns 4 anos, com certeza. Comprou junto isso aqui, lembra? Sim. Eu tenho 2 garrafas. Uma que tem isso dentro e essa que não tem. Porque isso aqui não entra dentro dela. Sim. Daí essa aqui dizem que fazem também, todo o vidro com alguma coisa assim também. Tem uns símbolos também aqui, ó. Uhum.
Então E também aí, diz que faz alguma coisa. e aí eu Então já quero usa as duas. esclarecer, porque caso alguém, né, tenha te falado isso, não é verdade, não é o Não. suficiente, né? Uma coisa é a água limpa, é um processo, limpeza. Outra coisa é ela ser solarizada ou magnetizada ou passar o infravermelho. Outra coisa é ela ser alcalina. Outra coisa é ela ser antioxidante. São 4 coisas diferentes. Você pode fazer uma, 2, 3 ou 4. Por exemplo, alguma pessoa de água Kangen, né? Água Kangen é uma água que sofre um processo de eletrólise. São placas, eletrodos de platina que vão fazer uma eletrólise, vão atrair esse H2O, vai quebrar o H mais e o OH para o outro lado, OH e H. E vai para um lado H e para o outro lado OH. E aí tu vai escolher como é que tu quer a água, com mais H ou com mais OH. Olha só, é uma loucura. Tem uma água bem processada. Só que é um filtro que tem um custo de investimento muito alto. Então, ele é irreal para a maioria da população. E os estudos não dão um suporte tão forte assim que vale a pena o investimento. Eu já li vários estudos científicos sobre água de eletrólise, tá? E os estudos não são tão bons quanto eles dizem. São legais, tem tudo bons, tem tudo ruins. Então, assim, o custo-benefício é duvidoso. Tem muita gente que perguntou sobre isso. Então, eu já li a ciência e já ouvi os vendedores. Para mim, a coisa tem que fechar o custo que a empresa ganha, tá tudo bem, tem que ganhar mesmo, com o benefício para a pessoa, né? Então, assim, o custo é muito alto, porque é uma tecnologia cara, são placas de platina, platina é um metal nobre, então é óbvio que vai ser caro. Só que ainda não, quando eu li sobre isso, que já faz mais de um ano, admito, tem como ler tudo todos os dias, Claro. não tinha evidência científica suficiente que justificasse o investimento, tá? Beleza. Perfeito, Enfim. Gabriel. Maravilhoso, maravilhosa essa explicação. Deixa eu perguntar uma outra coisa bem importante que perguntaram bastante também, tá? Que é em relação à água com gás. Tipo, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade em beber água. Então, elas é mais fácil para elas tomar água com gás. Como que é isso, assim? Dá para a gente beber só água com gás? É suficiente para nossa hidratação? Ela prejudica a hidratação? O que a água com gás faz? O que é a água com gás? Um monte de perguntas. Bom, água com gás é uma água onde foi adicionado o gás carbônico, dióxido de carbono, que é o gás que a gente tem no ar, dos gases que a gente tem no ar, que a gente respira, e é o gás que a gente elimina quando exala. A gente inala tudo, retém o oxigênio e exala todo o resto. E aí, como a gente reteve o oxigênio, elimina mais gás carbônico proporcionalmente. Ok? Bom, parte desse gás carbônico ele está naquelas bolinhas que a gente está enxergando. Parte está solubilizado. Você já viu que se você pegar uma água com gás, deixa o gás sair, sacode, deixa lá, aquilo explode. No outro dia, deixou aberto o copo, ela tem um sabor ainda um pouco diferente? Por quê? Porque é um gás que parte dele foi solubilizado na água e ele está agora ali, em solução. Então, quando você ingerir essa água, seja na hora com as bolinhas, seja sem, você está colocando gás carbônico a mais no seu sangue, na sua célula. Parte desse gás é liberado na digestão, e você vai ter a rota clorida, sai uma eructação. Uhum. Parte desse gás pode ser absorvido junto com a água e chegar no seu sangue, gerando uma acidificação, porque o gás carbônico vai gerar o ácido carbônico. Então, a água com gás tem um potencial acidificante maior pelo gás carbônico que está diluído nela. Ok? Certo. Então, eu disse que qualquer água é melhor que nenhuma água. Verdade. Se eu não tomar nenhuma água, se eu vou tomar água com gás, beleza, é um passo para melhora. E depois desejo que você vá para uma água sem gás. Então, pensa que a água com gás é um refresco, não é algo legal para a saúde.
E fora, Gabriel, que a água com gás vem em garrafas plásticas, né? Em sua maioria. Isso, E aí exatamente. já começa com essa questão, né? Então, pode, mas como um refresco Não e não deve. como. É o Exato, negócio, perfeito. tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Como está na Água. Bíblia. Perfeito. E se botar limão nessa água com gás? Não elimina o gás carbônico. Uhum. Pode ter uma reação do citrato com gás carbônico. Tem que estudar. Acho que A não. melhor coisa é a água mesmo, né? A gente está, Isso. infelizmente, se encaminhando para o final aqui da live. Gabriel, esse tema água, eu acho que a gente deve falar mais sobre isso, porque é muito abrangente, né? Mas, assim, Aham. eu acho que o que a gente pode pegar aqui como grandes insights importantes, então, já para todo mundo que tem várias dúvidas sobre água. Só uma coisa antes de tu encerrar. Água tônica não é água, é refrigerante. Uma pessoa perguntou ali: minha filha de 12 anos ama tomar água tônica. Água tônica não é água, é refrigerante tônico. Só é água no nome, tá? Não caiam nisso. Isso é açúcar com quinino dentro, com extrato de uma planta que é a quina, que é a mesma de onde vem a hidroxicloroquina, aliás. Mas, enfim, é água tônica, é um refrigerante, tá? Tem açúcar ou adoçante e essa substância que é o quinino. Pode falar, desculpa. Perfeito, maravilhoso, não incrível. Bom que tu trouxe isso. Ninguém tinha feito essa pergunta aqui. Mas acho que as maiores dúvidas foram respondidas. Então, para a gente entender, água, a gente tem que beber. Gabriel, uma pergunta para finalizar, tá? Antes de eu fazer as sacadas, assim. Água em excesso. Existe isso de tomar água em excesso? Existe. E existe também o horário da água que a gente não falou. Tem muita coisa para falar, a gente já está uma hora É, aqui. exato, por isso É, que eu te falei, já tem que falar mais. vamos. Água em excesso, sim. Água em excesso mata. Lembro de umas pessoas que usavam uma droga, êxtase. Essas pessoas morriam por excesso de hidratação. Elas tomavam água, tinham muita sede e chegavam a tomar 10 litros de água, 10 a 15 litros numa noite e morriam, porque o rim não Nossa, dava conta disso. Então, sim. esse excesso de água leva a óbito, tá? Mas é uma coisa realmente absurda. Pessoa que toma Sim, 4, se uma pessoa de 60 quilos toma 5 litros de água, não morre. Ela, no máximo, ela vai se desmineralizar, que vai ter que urinar muito e vai gerar tipo uma lavagem nas suas células. Então, imagina eu como cerca de 3.000 calorias por dia, eu teria que tomar no mínimo 3 litros. Eu posso tomar 3 litros, eu tomo em média 3 litros e meio. 3 litros e meio, 4 litros, 4,5, 5 litros, posso tomar. Eu não devo provavelmente chegar, se eu não estou numa maratona, uma perda de água absurda, chegar a 7 litros por dia, entendeu? Não vai ser legal, mas não tem um estudo que mostre claramente qual é a dose tóxica da água. Mas sim, água demais pode ser ruim. Tá? certo. O que, para a maioria aqui, isso não é um problema, que, né? Não A é um maioria, problema. o ser humano Não. normal dificilmente toma água demais, né? Então, Não, nunca tive nenhum caso no consultório em 20 anos. beleza. Então tá. Então, água adequada, água normal, sem firula. A gente não falou sobre água saborizada, mas saborizada é ok, né, Gabriel? Sim, você faz isso em casa, né? Saboriza ela em casa, sem problema. Ótimo. Quer dizer, colocar uma folhinha de hortelã, uma coisinha de Isso. canela, isso é saborizada para quem não sabe, tá? Então é ok, mas é água de verdade. Água com gás em excesso não é bom, um pouquinho tá tudo bem, em excesso não é legal. Em relação então, a água da torneira, é melhor tomar água da torneira do que não tomar nada. Então, ok. Tu pode, então, como uma opção para quem não tem outra forma, é pegar essa água e deixá-la no sol, numa garrafa de vidro, durante algumas horas, antes de ingerir elas, né, Gabriel? E Isso. sobre filtros, nós falamos aqui sobre o filtro de cerâmica, sobre osmose reversa, o Gabriel não recomenda porque usa eletricidade. E É, também porque tira os minerais bons, e daí tem que recolocar os minerais bons, né? Tira o ruim e o bom, ela limpa super bem a água, mas tem que recolocar os bons depois, isso é bem importante, então tem que verificar no sistema de filtragem isso.
A gente podia voltar segunda que vem sobre água de novo. Tem muita gente fazendo um monte de pergunta ainda. É muito assunto. Agora eu só tô Porque fazendo... eu tenho que acabar a aula de hoje de noite. Gente! Então, acho que as coisas mais importantes que foram faladas aqui, outra coisa, plástico. Evitar o máximo possível fugir de garrafas com plástico, né? Então, aquelas bombonas, se tu compra essas bombonas, ou mesmo as garrafinhas que tem gente que compra em casa, tem estoque e tal, fuja disso, isso é péssimo para a tua saúde. Me perguntaram sobre essa garrafa aqui, ó, eu comprei em Brasília, pessoal. Não se preocupem, o Gabriel não sabe ainda, mas a gente já está montando aqui um layout de uma garrafa que a gente vai começar a entregar para vocês também, adequada, tá? Porque é muito difícil de encontrar, e quando encontra, que nem eu encontrei essa em Brasília, eu paguei caríssimo por ela, entendeu? Então, a gente está trabalhando isso aqui também, tá, pessoal? Então, agradeço imensamente a presença de todos. Parabéns por vocês estarem aqui buscando conhecimento, né? Conhecimento sem ação não adianta de nada. E ação sem conhecimento também não. Lembrem disso, tá? A gente entrega conhecimento aqui. A ação é com vocês. Beleza? Muito obrigada, Gabriel. Pratiquem. Nutrição funcional. Beleza. Tchau, pessoal, aqui do Instagram. Fiquem com Deus.